fonte maior. Você pode fazer isso se quiser. Não, tá tranquilo. Também não vou ler as respostas. Provavelmente eu vou responder alguma coisa bem diferente do que está escrito aqui. A mesa deu boa. Deu boa? Então tá, vamos lá pessoal. Já estamos ao vivo. Só esperar uns minutinhos aí para dar as 5h30, conforme combinado. Ó, o pessoal entrando. Então vamos esperar mais um pouquinho aí. Estão conseguindo escutar bem? Consegui também falar aí como está o áudio? O áudio tá bom? Tá, vamos ver. Tá ok o áudio, então tá. Só esperar mais um minutinho aí para o pessoal entrar. Vou antecipar. Quem quiser colocar aí a cidade de onde estão falando, ou a empresa também, seria legal para ver quem que está escutando. Então tá. Falta um minuto. Alguém da SM entrou aí também. Depois vai ficar gravado também, né? Então vamos iniciar. Então tá bom. Vamos começar então? Então tá, estamos hoje na nossa terceira live, né? Então, eu sou o Jader, já alguns me conhecem. E hoje nós vamos falar sobre agilidade e eficiência na tomada de decisões. E como você pode repensar a sua estratégia empresarial. E pessoal, quem quiser fazer pergunta no meio da nossa live aqui, pode ir colocando, dando certo, respondemos ainda hoje, né? O tempo do Instagram é curto, são 50 minutos. Se não conseguir responder, nós vamos responder depois, né? Está tudo anotado. Então tá, hoje nós estamos aqui com o senhor Marcos Miller, né? Nosso amigo, já parceiro de muito tempo. Quem está assistindo, muitos devem conhecer, e quem não conhece, né, o Miller é o diretor executivo da SM, né, SM Tecmatic, hoje só SM. Então, muito obrigado por participar, por aceitar o convite. Vamos começar as perguntas aqui. Antes de falarmos sobre a importância da agilidade e eficiência na tomada de decisões, gostaríamos de saber como foi para você, a sua equipe, o começo desse novo momento aí, e quais foram os primeiros passos tomados pela gestão da SM? O que foi feito quando começou realmente, né, essa bagunça aí? Ok. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, né? Recentemente o Jader me fez esse convite sem problema. Acho que a gente deve participar, compartilhar a nossa experiência, que eu chamaria mais de uma troca de ideias. Diria que não tenha o método ideal perfeito. Respondendo a tua pergunta, o que eu posso falar é que nós fazemos parte de um grupo italiano, de uma multinacional italiana, e a Itália foi o segundo país a ser afetado, né, pelo Covid-19, depois da China. Como nós conversamos todos os dias, nós já íamos prevendo mais ou menos o que aconteceria conosco, né, caso uma situação parecida se repetisse, né, no nosso país. E também a gente teve a oportunidade de aprender com os erros e com os acertos. E, bom, na véspera dessa situação, nós já nos preparávamos para um evento muito importante, um evento comercial, né, que era a nossa convenção anual de vendas, que nós, até por coincidência, pela primeira vez, agrupamos a convenção anual de vendas com um open house, né, que seria um dos maiores, o maior que nós já fizemos até então. Showroom todo preparado,
muitas máquinas importadas, novidades a serem apresentadas, salas de atendimento, jantares, clientes do Brasil todo, já com convidados, hotéis, translado do aeroporto até então, justamente na semana do dia 23 de março. Naquela semana tudo isso iria acontecer. E tomamos a decisão antecipando decretos do governo estadual, federal, municipal, sobre a pandemia. Na época nós não tínhamos certeza se a decisão foi assertiva ou não sabíamos, né? Tomamos a decisão no sábado, o decreto foi na metade da próxima semana e felizmente tomamos a decisão correta, evitando o deslocamento de inúmeros clientes, todo o time comercial, pedimos para todo mundo ficar em casa, né? Não aproveitando todo o investimento feito. Então, o que eu posso dizer, Jader, é que foi difícil tomar uma decisão desse tipo, né? Porque nós viemos nos preparando desde o ano passado para esse evento. Tomamos essa decisão que muito impactou em todos o volume de vendas, em toda uma arrancada de um ano que tinha tudo para ser um dos melhores anos da história. Realmente esse ano aqui começou bom para todo mundo, as expectativas, né, no Brasil e no mundo eram realmente boas. Assim como a SM, né, nós, a Gross também, né, não antecipamos como vocês, mas ficamos meio em dúvida no começo disso tudo aí. Olhando para trás, eu acho que fizemos boas coisas também, né? Cuidando das pessoas, analisando custos e tudo. E também agora, com tudo isso, não é só de coisa ruim que vem. Toda uma parte ruim, alguma tragédia, alguma coisa diferente, ela vai trazer coisas boas. Então, assim, qual a solução encontrada agora por vocês para driblar a falta desse contato físico com clientes e continuar atividades comerciais? Então, nesse momento, todos tiveram que tomar uma decisão. Nós temos que continuar a trabalhar, né? Cuidando das pessoas e tudo isso, mas nós não podemos trabalhar. E como a empresa pode ajustar o seu modo de trabalho para incentivar as vendas? Então, eu diria que não somente na área comercial, mas você tem todo um time, né? Você como gestor, você como líder, você tem responsabilidades. Eu diria só a nossa empresa aqui são 160 famílias, né, que dependem diretamente da nossa gestão, da tomada de decisões, mais toda uma equipe comercial, mais toda uma equipe de técnicos, e o mundo mudou e você vai precisar se adaptar. O que você faz? A grande pergunta é assim, e agora? Todo mundo chega na tua sala, todo mundo chega para você e diz assim, e agora, Jader? E agora, Miller? O que vocês vão fazer? Então eu diria que você tem que ter tranquilidade, você tem que raciocinar, essa é a palavra, você tem que raciocinar, né, e esse processo tem que ser racional, justamente. Né? Você tem que ter tranquilidade, serenidade para tomar a decisão de maneira correta. E deve compartilhar essa decisão. Para compartilhar essa decisão, você tem que estar alinhado com o teu time. E nós estamos falando de algo muito sensível, algo que influencia a todos, que é a questão de saúde, ou seja, a questão de segurança. Então eu diria assim, no primeiro momento o que nós fizemos? Trouxemos todo mundo para uma situação de tranquilidade, de segurança. Óbvio que você tem pessoas que têm muito mais medo, que enfrentam essa situação com desespero e acabam contagiando o resto do time. Então essa pessoa você leva para uma situação de conforto diferenciado. Então se coloca para trabalhar em home office, mesmo sendo da área comercial ou da área técnica, enfim. Então essa fica numa situação diferenciada em relação aos demais. Com o restante do pessoal, né, você toma medidas e ações que estão ao teu alcance. Uso de máscara, distanciamento, álcool, de maneira que a pessoa também possa contribuir, né, de maneira racional. Uma vez que você atingiu esse nível, aí sim, você consegue estabilizar
né, uma situação, indiferente de que momento ela esteja. Eu estava vendendo milhões, agora estou vendendo mínima, enfim, mas está estabilizado? Está estabilizado. Uma vez estabilizado, você pode partir para uma estratégia. Você entendeu o assunto, você tem que ser muito humilde nessa hora para ir atrás de informação de qualidade. Informação de qualidade é você, né, no nosso caso, pergunta para o povo da Itália o que acontece, e agora, o que acontece, como é que vocês fizeram, o que vocês nos aconselham, né? Fala com especialistas da saúde, enfim. A hora que você entendeu o problema, vai nos assuntos, nos temas econômicos, né? E entenda a economia, o que está acontecendo. E, enfim, aí você pode traçar um plano de ação e colocar as suas ações em práticas. E essas soluções que foi colocado em prática, os objetivos, foi o mesmo que estava no planejamento estratégico de 2020, ou o que mudou agora essas novas ações? Mudou o cenário, mudou as regras do jogo, mudou tudo que você tinha planejado. Você tinha um volume de vendas a ser executado, você tinha um volume de faturamento a acontecer, e agora? Como que você vai atingir? Então, a primeira preocupação nossa foi em perder o contato com o cliente. Você não pode mais viajar, você não pode mais visitar clientes, teus representantes devem ficar de casa. Como é que você faz para manter o contato com os clientes? Olhando para o nosso showroom, a gente pensou, poxa, falando em março, hoje em dia ninguém suporta mais fazer tanta live, como nós estávamos falando, né? Todo dia tem live. Mas em março era uma novidade. A Itália, que já tinha vivido 2 meses de coronavírus, ainda não estava com as lives acontecendo. Nós, em uma semana, tomamos a decisão, adquirimos os equipamentos para montar um cenário que propiciasse a execução dessas lives. Convidamos todos os clientes que estavam previstos para visitarem a nossa empresa, foram convidados a assistirem às lives. Utilizamos a estrutura de arrancada para fazer a formação técnica, né, de todos os nossos comerciais, que já serviu de um esquenta para nós, né? A gente começou a se familiarizar com aquele modelo de trabalho, de conviver com uma câmera te filmando, você conviver com um monte de luzes em cima de você apresentar uma máquina, né, de fabricação de móveis para uma câmera que está te filmando, interagindo com alguém que está lá do outro lado do país. Tudo isso foi novidade. Uma vez superada essa situação, e os representantes, né, muito nos ajudaram, iniciamos com os clientes. Fizemos algumas com vários clientes. Até anotei, nós fizemos 55 lives até então. Dessas 49 lives foram direcionadas para algum cliente específico. Foi uma tratativa, foi uma negociação, foi uma apresentação técnica para um cliente específico. Então, foi muito rápido, foi muito eficiente, quando você consegue realizar uma venda via remota, com um método totalmente diferente, aquilo te dá uma motivação, uma satisfação muito grande, que diz, poxa, pode ser diferente, nem tudo está perdido, eu consigo sobreviver, eu consigo me adaptar. É isso mesmo, né? Que nem essa agilidade. Agilidade não quer dizer que você vai sair correndo para fazer as coisas. Agilidade você vai conseguir depois você entender o teu problema. Daí sim você vai ser ágil para realmente mudar o cenário, né? Então, daí tem outro ponto, né? Então, você ficou mais tranquilo, todo mundo conseguiu enxergar diferente, enxergar novos métodos de venda e tudo isso, mas você tem que saber como fazer para motivar a equipe. Porque a equipe toda, né, ela também está nessa mesma apreensão. E como fazer para o pessoal realmente ter vontade de trabalhar, de ter, né, ânimo para isso. Foi feito algum trabalho diferente sobre a motivação e a tranquilidade para trabalhar? Sim. Como você acredita que as empresas podem equilibrar a atenção no momento com a busca do resultado? Como fez para buscar essa motivação? Então, uma vez que todo mundo se sente seguro, você já atingiu um determinado percentual dessa tranquilidade. Uma vez o povo estando seguro, você tem um ambiente propício para falar de motivação. A primeira maneira de motivar, a primeira ação para motivar o teu time é não deixar que ele se desmotive. Ou seja, você tem os mensageiros do apocalipse.
você tem o povo que se alimenta da desgraça, você tem aquele povo que gosta de compartilhar tragédia, de compartilhar estatística manipulada, estatística negativa. Tantos mortos, tantas sepulturas, tantos caixões, o exército transportando cadáveres. Então, primeira coisa que nós fizemos com o nosso time interno e com o nosso time externo comercial foi literalmente proibir a proliferação de qualquer tipo de notícia nesse sentido. De não assistir notícias que te jogam para baixo, mas evidenciar que o número de pessoas recuperadas é muito maior do que aquelas que não conseguem superar a doença. Evidenciar que ela é um problema sanitário que vai ser sim superado, que existem medidas protetivas, preventivas que você deve utilizar e que a economia pode gerar muito mais danos do que a própria pandemia. Então tudo isso acaba te motivando e o teu time, quando você repete, né, essa maneira de atuar contra a crise todo dia, o teu time começa a repetir também com o teu cliente. Nós criamos até um protocolozinho ali, até uma receita de como você começa a conversar com o cliente, que você liga para o teu cliente, nos dias de hoje, a primeira coisa que ele vai falar é dessa situação. Mas se você começa a compartilhar com eles, né, situações do tipo, poxa, interessante o polo moveleiro do Espírito Santo, que está vendendo mais do que nunca, ou que aquelas empresas que trabalham com modelos de business tipo e-commerce estão vendendo mais do que antes, de que empresas estão lançando novos produtos e compartilhando esses lançamentos via internet. E quando você começa a compartilhar esses exemplos positivos, aqueles exemplos negativos perdem a graça, né? Você quer ser mais um a falar coisas boas e não mais um a falar de tragédia. E esse otimismo tem que ser passado para frente, né? Você tem que ser otimismo, porque realmente isso aí uma fase que vai passar, isso vai ser resolvido, né? Então, nós na Gross também fizemos algumas reduções de jornada, no abril principalmente ali, as pessoas realmente ficaram engajadas, né? Conversando com todo mundo, deixando uma coisa bem clara que a empresa vai fazer. Então, eu acho que é ter o otimismo realmente e não ficar vendo coisa ruim na televisão, né? Mas eu acho que o mercado aos poucos, ou mais rápido do que nós imaginamos, está voltando. Sim. Né? Então está voltando o nosso mercado, pelo menos, né? Nossa região aqui. Mas mesmo assim, existe uma necessidade de avaliação do mercado para entender se a sua empresa continua tendo aquela demanda com todos os acontecimentos ou é preciso redirecionar o foco, redirecionar o tipo do cliente, redirecionar o tipo de máquina, redirecionar toda a estratégia, né? Como que vocês lidaram com isso? Tá. Só antes de tocar nesse assunto, eu ainda queria fazer um comentário sobre o comportamento humano. Como o ser humano, de maneira geral, se comporta. O que a psicologia chama de espírito de manada. Eu em nenhum momento fiquei desesperado com essa situação, mas algo que me deixou muito incomodado, algo que me deixou muito preocupado, foi alguns comportamentos, que eu chamo de espírito de manada. Eu vi empresas demitindo sem precisar demitir. Eu vi empresas dando férias, tendo serviço sem precisar dar férias. Simplesmente porque está todo mundo dando férias, simplesmente porque tem gente fazendo redução, tem pessoas fazendo suspensão de contrato de trabalho, sem nenhum tipo de análise técnica ou científica. O pior ainda está por vir, o pior ainda vai acontecer. Antes de fazer uma análise técnica e científica, já saíram tomando decisões equivocadas. Empresas que demitiram 300 pessoas no primeiro mês, contrataram 300 no segundo, terceiro mês, gastaram literalmente fortunas com rescisões, depois contratando mal, porque precisava urgente contratar. Empresas muitas que exportam, acabaram tendo dificuldade em atender a demanda porque demitiram pessoas
e perdendo oportunidades porque o câmbio está muito favorável. Então isso quase que me deixa desesperado, porque se todo mundo vai nesse espírito de manada e acaba diminuindo o seu negócio, acaba prejudicando a economia como um todo, e nós fazemos parte da economia como um todo, e acaba nos afetando também. Tanto é que ali no mês de março eu acabei compartilhando alguns vídeos usando como base a experiência da Itália, tentando reduzir um pouco esse tipo de ações equivocadas. E outra coisa é a questão do conhecimento, que você até falou, né? Quando você não conhece o tamanho do problema, quando você não sabe com o que você está lidando, você tem medo. Tem até uma máxima da psicologia que diz o seguinte: o ser humano tem medo de tudo aquilo que ele não conhece. Tanto é que o ser humano, na sua essência, tem medo do escuro, porque ele não sabe o que tem no escuro. Ah, no escuro tem um bicho-papão e tal. Ou, né? Então, quando você não conhece, quando está escuro, você fica com medo. Depois que você conhece, você fica mais tranquilo, né? Não quero falar de coronavírus e etc e tal, mas hoje as pessoas estão muito mais tranquilas, mesmo tendo quase 200 casos na nossa cidade, mesmo já tendo 6 óbitos e tal, do que no início, quando não tinha nem um único caso. Todo mundo trancado dentro de casa com medo de algo que nem sabia se realmente estava ali do lado de fora. Por quê? Porque hoje nós conhecemos. Agora, voltando à tua pergunta sobre o nosso setor, sobre esse mercado, sim, o setor ele é muito dinâmico, ele é muito diversificado. Nós temos clientes que são aqueles marceneiros que nós chamamos ali de semi-profissional, é quase uma atividade hobby de alguém que faz o seu móvel planejado ou um pequeno negócio familiar de móveis planejados. Pequenas e médias empresas de móveis planejados, pequenas e médias empresas de móveis seriados, grandes empresas de móveis planejados, ou móvel sob medida, e grandes empresas de móveis seriados. Falando de Arapongas, falando de Ubá, de Minas Gerais, de Bento Gonçalves, interior de São Paulo, enfim, são esses grandes polos de produção de móveis. Tem o povo do móvel do escritório, que em alguns casos, muito rapidamente, teve uma sacada, produzir móveis para home office. Quantas pessoas da noite para o dia passaram a trabalhar em casa? E quantas dessas pessoas não tinham uma estrutura para trabalhar em casa? Ou monta o seu computador na mesa da cozinha ou vai para onde? Então, bolaram soluções de home office. Interessante também que essas soluções de home office tinham nas empresas aí, tipo Leroy Merlin e tal, que eram móveis importados, que ficaram muito caros. Então o povo precisando de máquina urgente. Então existem oportunidades bem no meio da crise, que muitas vezes estão nos nossos olhos. Enquanto uma empresa estava dando férias e encerrando a atividade, outra estava fazendo hora extra, no mesmo segmento. Pois isso realmente ninguém sabia, né, o que estava acontecendo, e muitos viram realmente a oportunidade. E muitos dos produtos que se sobressaíram nessa bagunça toda aí foram coisas dentro de casa. Né? O móvel é um desses. Quem viu a oportunidade realmente ganhou dinheiro. Né? Aí tem uma outra pergunta, que é necessário formular um plano de ação para superar a principal restrição, que é que chega na necessidade de transformação na área comercial. Todos os canais de venda que vocês têm hoje estão tendo o mesmo foco? Você nota oportunidade diferente? Se é o pessoal interno, se são representantes, o que vai acontecer com esses novos canais de vendas, ou os canais de vendas que já existiam, você sente alguma diferença? Ah, sim, daria para falar a noite toda sobre isso. Mas os nossos representantes, né, muitos deles, disseram, poxa, e agora? Daqui a pouco as empresas vão desenvolver um canal de comunicação com os clientes e nós vamos nos tornar o quê? Desnecessários? Então a gente diz assim, não, pelo amor de Deus, nós queremos somar esforços. Imagine você, daqui a um tempo, e eu acho que essa é uma mudança que veio para ficar, né, você poder visitar um cliente, né, porque o nosso representante, ele não vende só as nossas máquinas, ele vende
outras máquinas, outros equipamentos também. Então imagina você, o nosso representante visitando um cliente e diz assim, olha, daqui a 10 minutos nós vamos ter uma equipe lá no showroom da Tecmatic com uma máquina da maneira que o senhor precisa, regulada para fazer uma peça conforme você precisa, com um técnico que vai te fazer uma demonstração onde você vai poder assistir, você vai poder fazer perguntas, interagir ou inclusive pedir para fazer algum movimento diferente ou uma demonstração de como faz um setup. Ou seja, uma super ferramenta que antes você não tinha e agora tem. Até ontem você podia vender uma máquina de que maneira? Com um catálogo, com um filme parecido com aquilo que você faz, quando agora você pode assistir uma demonstração sem sair da tua empresa, sem precisar pegar um avião, sem levar 2 dias para ir e para voltar, feita de maneira exclusiva, né, para a tua necessidade, com um técnico preparado para fazer uma demonstração personalizada, né, para você. E quanto ao foco, eu diria assim, bom, o foco de todo mundo é vender. O motor propulsor das nossas empresas, da tua, da nossa, né, de todas que estamos assistindo, já o departamento comercial são as vendas. Sem as vendas eu não tenho razão para produzir, para faturar, para cobrar, para contabilizar, enfim. O motor propulsor, sim, é o momento da venda, são os pedidos em carteira, é isso que perpetua as nossas empresas. O que precisa, sim, é todo mundo continuar com esse foco, mas aprender, evoluir e utilizar novos instrumentos de vendas. Nós tivemos pessoas com alguma resistência em utilizar de lives e esse método, outras, né, até pessoas mais antigas dentro do grupo, aqueles dinossauros da equipe de venda que tiveram uma aceitação incrível, elogiando e agradecendo. E aí, né, só uma dica, a gente usou o testemunho desses representantes que executaram, né, que concluíram vendas, né, compartilhamos junto com o nosso time, interno e externo, compartilhamos essas experiências, ele falando, né, não precisa ter medo, as lives, essas demonstrações, esse instrumento de venda não machuca ninguém, muito pelo contrário, é uma super ferramenta que veio a somar. E isso, né, esse monstro que está se mostrando que é uma ferramenta que deve ficar, né? Você olhando, acredito assim, pessoalmente falando, que as visitas elas vão voltar a ter, elas vão acontecer, esse lado pessoal eu acho que tem que continuar existindo, mas essas novas ferramentas que todo mundo está correndo atrás, realmente de mostrar uma máquina, né, para um cliente lá do norte, onde for, ele vai ser sendo personalizado, então isso é uma coisa que deve ficar, né? Então assim, essas tecnologias, quanto mais rápido, o próprio cliente ele tem como pedir para o representante vir, ele pode estar na mesma hora, né? Então a pessoa fala com você, no norte por exemplo, mesma hora ele vai conversar. Isso eu acho que é um novo normal. Não vai acabar, vai ser um meio termo, pessoalmente falando, vai ser entre as lives e o pessoal. E isso agora para a equipe técnica falando. Comercialmente é uma coisa, mas a equipe técnica, como que vai conseguir solucionar problemas internamente? Você acha que isso vai se voltar como era antigamente, que era só pessoal, ou existe uma nova fórmula do pessoal agir? Então, a teleassistência não é uma novidade para a nossa empresa. Videoconferência também não é uma novidade, porque a nossa empresa matriz está do outro lado do mundo, não está do outro lado do país. Então, nós já tínhamos alguma familiaridade com esses métodos. As nossas máquinas, já há muitos anos, você consegue conectar elas via internet e fazer toda uma conferência do funcionamento dela e fazer o que nós chamamos de teleassistência. Toda essa situação deixou tudo isso muito mais evidente e os nossos clientes acabaram entendendo e dando mais valor do que já davam para esse tipo de assistência técnica, né, de interação com o time técnico. Porém, mesmo durante toda essa situação, os nossos técnicos, dentro do possível, continuaram viajando, né, instalando máquinas e resolvendo problemas, porque
muitos clientes nossos que tiveram que parar a atividade porque os grandes magazines pararam de comprar, porque pararam de vender, usaram um momento para mudar layout, para fazer uma super manutenção preventiva, enfim. Eu posso dizer que o setor que menos foi afetado foi, no nosso caso, né, foi o setor de assistência técnica, por um motivo ou por outro. O que veio para mudar nessa situação, eu diria que são muitos comportamentos. Primeiro, como nós já falamos, né, poxa, quanto nós éramos ineficientes, né, e nunca ninguém percebeu. Se tinha uma reunião lá em São Paulo, a primeira atitude era pedir para comprar uma passagem. Hoje a primeira ação, você sabe que você não vai para São Paulo para fazer uma reunião. Então você já foca direto no assunto e não na passagem. A reunião dura quanto tempo? 1 hora. Antes ela também durava 1 hora. Só que você perdia o dia todo. Metade do dia para ir, metade fazia 1 hora da reunião, metade do dia para voltar. Mas já que eu estou em São Paulo, eu vou visitar também o cliente A, B e C. Tá bom? Mas ele queria ser visitado? Ele precisava da tua visita? O assunto que você tratou era importante, urgente, necessário? Na grande maioria das vezes não. Você tá? Eu estou em São Paulo, quer aproveitar que eu estou aqui para nós visitarmos algum cliente? Você liga para o teu representante e fala isso. Então você era ineficiente. Então tem uma super oportunidade de melhorar a tua eficiência e aproveitar todas as horas do teu dia fazendo muito mais coisas do que você fazia antes. Porque daí você trabalhava mal, sem foco, com o computador no colo lá no aeroporto, se não tinha lugar, ou dentro do avião, sem conexão, sem internet, ou estava no celular, enfim, trabalhava de improviso, quando hoje você pode trabalhar focado. Uma outra coisa, eu diria assim, que veio para mudar, é você dar valor para aquilo que está próximo de você, para a tua família, para a tua casa. E dar valor para a tua casa não significa que seja algo ruim para a economia, porque não são só viagens que fazem a economia girar, mas você começa a desenvolver habilidades em cozinhar, em interagir com a família, em ter uma TV melhor, em montar uma espécie de cinema dentro de casa, trocar os teus móveis, enfim, valorizar os produtos locais, valorizar aquilo que é fabricado no teu Brasil, no teu país, no nosso caso o Brasil, valorizar as empresas da tua cidade, valorizar as empresas do teu estado, as empresas do teu país. Não é por pouca diferença de valor que você vai fazer a economia de outro continente girar, ao invés de fazer a tua economia local ser mais saudável. Isso está ao teu alcance. Outra coisa que veio para mudar, o cuidado com a saúde, o cuidado com a higiene. Nossa mãe, nossa avó, a vida toda falou para lavar as mãos antes de comer, nunca teve tão na moda. Não é novidade. A gente percebe agora que no Oriente quanto tempo o pessoal não se dá as mãos para se cumprimentar, então é uma questão de saúde também, e nós acabou caindo a nossa ficha sobre todos esses aspectos também. Tudo que aconteceu aí adiantou uma coisa que estava sendo escrita. As tecnologias, já estava falando que o que estavam fazendo hoje iria acontecer de uma forma ou outra, mas ia ser mais devagar. Então foi adiantado muita coisa. E o mundo já estava indo numa velocidade rápida. E agora, com tudo isso, vai ser muito mais agilidade, você vai ter mais foco, você vai ter mais tempo para trabalhar, como você falou, não precisa uma viagem para São Paulo para uma reunião se faz aqui. Então, o resto do dia para aproveitar, vai ser muito mais ágil. E quem acompanhar isso e quem saber o que está acontecendo, vai se dar muito bem. Quem saber realmente que a mudança existe, então, acredito que você está fazendo um papel ótimo, um exemplo, nós acredito que sim também. Então, e também eu sempre falo, falando um pouco da Grossa, da Tecmatic, e você cada vez mais tem que trabalhar com produtos de qualidade. Nós sempre falamos assim que nós não vendemos produtos, nós sempre vendemos soluções.
acredito que a SM é a mesma coisa. Você não vende uma máquina, você vende uma solução para um problema do teu cliente. Né? Você tem que mostrar o produto, mas você vai vender, você não vai falar só sobre custo, vai falar sobre investimento. Né? Então a SM, acho que hoje é a maior grupo de fábrica de móveis para madeira do mundo, né? Então, ele sempre teve essa fama de vender produtos de qualidade, né? Então é isso, temos que vender a tecnologia, vender soluções e não produto. Agora, temos mais alguns minutos ainda. Tem algumas perguntas que nós tivemos antes da live. Né? Você quer comentar alguma coisa dessa questão dos valores e soluções? Eu só queria fazer um comentário, né, sobre isso que você falou. Como é que você sobrevive? Né? Porque se você perguntar qual o objetivo das nossas empresas, que ninguém venha de historiazinha romântica, que é gerar emprego, isso, aquilo e tal. Sim, também. Mas o principal objetivo da nossa empresa é ganhar dinheiro. Mas é perpetuar ganhando dinheiro. É você continuar na vanguarda. Né? Você continuar fazendo a diferença. Você ser o primeiro nem é tão difícil. Você manter na primeira colocação é muito mais difícil. Então eu diria assim, para você refletir e pensar, é responder para você mesmo, né, se você está sendo o mais ágil ou simplesmente o maior. Porque a diferença entre as empresas não é que o maior se sobressai em relação ao menor. É o mais rápido, o mais ágil que vai se sobressair, vai se destacar em relação ao mais lento. Então, quando você vai falar com o teu cliente, quando você vai falar com os teus parceiros, com os teus funcionários, quando você está trocando uma ideia com o pessoal numa live como essa, você deve responder a seguinte pergunta: você consegue agregar alguma coisa de positivo? Quando você fala com o teu cliente, quando você visita um cliente, quando você apresenta um produto para ele, você agrega algo de positivo a ele ou você simplesmente está roubando o tempo dele? Aquela máquina, aquela solução que você está oferecendo para ele vai deixar o teu cliente mais competitivo? Vai deixar ele mais eficiente? Vai fazer com que ele ganhe dinheiro? Porque se ele ganhar dinheiro com a tua solução, você vai ser lembrado numa próxima necessidade também. Então, essa mensagem eu acho muito importante. Você primeiro responder para você mesmo se você está agregando para a tua empresa, para o teu time, para o teu cliente, né? Para perpetuar a tua empresa. Está colaborando com isso ou não? Se não, então redirecione e faça um plano de ação nessa linha de pensamento. É isso mesmo, o nosso pensamento é a mesma coisa, né? Então nós vendemos as soluções, né, para o cliente, trazemos o que tem de melhor no mundo hoje, então é isso mesmo. E ser ágil, é agilidade, né? E atender o cliente como ele quer, na velocidade que ele quer, e ele realmente lembrar você que eu posso confiar em você, porque você veio aqui, você trouxe uma solução e eu estou ganhando dinheiro com você. Esse é o... Como grupo SCM, né, nós somos adeptos do sistema Lean Manufacturing. Fizemos também a especialização, tá, fomos atrás, e quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente entende, né, do sistema Toyota de produção, né, difundido mundialmente, mais a gente se apaixona. E o Lean Manufacturing tem várias máximas, né, mas tem uma que é a questão da parceria que eu acho muito legal, que é mais ou menos assim: quantos fornecedores de volante a Toyota tem? Um único. Quantos fornecedores de pneu tem? Um único. E de qualquer necessidade, quantos fornecedores eu preciso? De um. Não preciso de vários, eu não preciso fazer leilão, o que não significa que eu pago mais caro para ele. Porque nessa máxima a gente diz o seguinte: numa parceria eu só posso ter 3 tipos de problema. Ou eu tenho um problema de custo, meu custo é muito elevado em relação ao que o mercado oferece. Ou eu tenho um problema de qualidade, eu não consigo fornecer o meu produto na qualidade que o meu cliente espera o que eu prometi. Ou um problema de prazo, eu não consigo cumprir prazos. Se eu tenho um desses 3 problemas com um dos meus fornecedores, eu não troco de fornecedor.
eu vou lá e tento ajudar o meu fornecedor a superar esse problema. É um problema de custo, meu amigo? Eu preciso que você melhore esse valor para eu poder continuar comprando de você. Eu não quero mudar de fornecedor. Você consegue, eu posso te ajudar de alguma maneira, uma questão tributária, ou enfim, os teus insumos ou o teu processo de fabricação, por que motivo ele está tão caro? No prazo de entrega, de repente, eu tenho que comprar de você com uma semana de antecedência para você se organizar um pouco melhor. O que eu posso fazer para você cumprir o prazo de entrega? E a qualidade, você deve verificar internamente lá o que está acontecendo com a tua qualidade, porque eu não quero mudar de fornecedor. Eu quero que você me atenda em questão de valores, em questão de qualidade, em questão de prazos. Ou seja, quando todo mundo trabalha junto, a parceria ela aumenta, né, ela tem continuidade, e todo mundo ganha dinheiro junto. Sim, essa é uma boa visão, realmente é isso mesmo. E eu sempre digo assim, fornecedores é uma coisa que nós brigamos muito, né? Então você tem que ter um fornecedor bom, um fornecedor confiável, você tem que entender o teu fornecedor como que ele é, né? Então assim, eu digo, nós fornecedores e nós também somos fornecedores, mesma coisa. Então assim, essas parcerias fazem com que todo mundo ganhe dinheiro, com certeza. Tem algumas perguntas para fogo. Se vai dar tempo, vai. Algumas dicas que você poderia dar para pequenas e médias empresas para superar esse momento agora? De todos os setores ou do nosso setor? O que você poderia falar com mais tranquilidade? Tipo assim, pessoas que não estavam preparadas, talvez com caixa, menores, que talvez não tenham esse conhecimento todo, assim, para ver o que eles poderiam fazer para superar isso? Eu acho que é respeitar aquela sequência que nós falamos no início. Em primeiro lugar, segurança. Em segundo lugar, você precisa fazer com que todo o teu time, com que toda a tua empresa esteja alinhada, com vontade de superar aquele momento. Em terceiro, você ter a humildade para entender toda a situação. Entender a questão sanitária, entender a questão econômica, entender do teu negócio, ele diminuiu, ele ficou igual, ele aumentou, de que maneira está o meu negócio. Essa humildade em perguntar, né, para quem já viveu essa situação, entender todas as ferramentas que estão ao teu alcance que você deve utilizar. Então existem aquelas medidas que o governo tomou para superar o momento da crise. Você pode postergar algum imposto, postergue, salve o teu caixa. Nós falamos assim, o que quebra uma empresa é a falta de caixa. É o caixa que vai quebrar a tua empresa. Não é a falta de pedido e não é a falta de lucro. Você tendo pedido, a gente diz assim, quanto tempo você aguenta sem comer? Sem comer uns 8, 9 dias. Ok. E sem beber? Sem beber uns 5 dias, 3, 4, depende da pessoa. Mas vamos lá, 4 dias eu aguento sem beber. E sem respirar? Não, sem respirar, sei lá. Quem sabe me reanimando uns 3 minutos, o Jader que fuma 1 minuto. O caixa é o ar que você respira, então ele é prioritário. Se você pode, se está dentro da legalidade, você postergar o pagamento de alguns impostos, aproveite. Se você não tem demanda para manter todo o teu time trabalhando, você pode fazer a redução de jornada de 25%, 50% ou 75%. Se ainda não é suficiente, você pode fazer uma suspensão de contrato de trabalho, que não é uma demissão. Uma suspensão por até 3 meses, acho que é 3 meses. Enfim, você deve saber de todas aquelas medidas que estão ao teu alcance, né, que existem e como você vai operacionalizar elas. Estudar, ir atrás, correr atrás, saber como você vai operacionalizar essas medidas. Então, uma vez você sabendo isso, sim, aí você vai lá fazer um plano de ação, onde você vai ter o que fazer, quem vai fazer, como vai fazer e até quando vai fazer. Uma vez definido esse plano de ação, você deve acompanhar ele, você tem que controlar ele, você tem que ter os números da tua empresa na mão. Independente do número, do tamanho da tua empresa, os números são as rédeas do teu negócio.
Não adianta você ter potência sem ter controle. É como se você tivesse uma Ferrari sem volante. Então você precisa ter os números na mão para saber como que está teu caixa, como que estão teus compromissos, quanto que vai entrar de dinheiro, quanto você vai precisar pagar, qual vai ser o tamanho da tua produção, a tua matéria-prima vai chegar a tempo, sim ou não? Se sim, ok, se não, como você vai fazer para compensar isso daí? São boas dicas, né? Primeiro, realmente salvar o caixa e depois entender o mercado. Se o produto que você vinha vai ter a mesma demanda, não teve outras demandas, como você comentou, de imóveis para quem trabalha em home office, né? Então, entender as novas demandas do mercado, né? Salvar o caixa e entender as novas demandas. Talvez a frase que nunca vai sair de moda é assim, ó. A tua missão em relação ao teu mercado é entender e atender o teu mercado, o teu cliente. Você precisa entender e atender, porque ele é dinâmico. Aquilo que estava na moda e sempre funcionou bem até ontem, não necessariamente vai ser o mesmo método de trabalhar de amanhã. Então você tem que estar atualizado, tem que saber o que... E muitas vezes entender não significa só obedecer o que o teu cliente pede, porque muitas vezes o cliente não sabe o que pedir. Ninguém pediu para um celular sem teclas. Ninguém pediu, né? Quantas invenções foram feitas sem ninguém ter pedido? Ninguém pediu para alguém desenvolver o WhatsApp. Sim. Né? São soluções que foram criadas por conta de um entendimento, né, do mercado. Criar demandas, né? Só para ver quantos minutos nós temos ainda? Temos aí uns minutinhos aí, 10, 15 minutinhos. 16. Ah, tá, beleza, tem um tempinho ainda. Não, realmente, você entender o mercado, né, do celular, ele foi criado uma demanda que não existia, então você tem que ficar sempre na frente. Outra pergunta, foi tomada alguma medida para garantir a segurança de dados? Pois agora o fluxo, né, digital, o fluxo de informações aí na nuvem aumentou bastante. O que a SM fez para garantir que os dados da empresa fiquem seguros? Então, quando você utiliza ferramentas de comunicação, tipo as N ferramentas que tem, você pode estar se expondo, né, com todas as suas informações, seus projetos, seus números, enfim, né, um hacker pode acabar entrando no teu sistema e fazer a festa com as suas informações. No nosso caso em particular, essa situação não nos surpreendeu, porque sendo uma multinacional, tendo como instrumento de trabalho a videoconferência desde o ano de 2003, já faz muitos anos, né? Na época era pré-histórico ainda os métodos que se usavam. Hoje com o celular você faz uma videoconferência de muito melhor qualidade do que você fazia há 15 anos atrás. E então o nosso sistema já tem várias ferramentas, né, anti-hacker, né, ferramentas de proteção e de controle. Mas essa sim é uma armadilha que pode pegar muita gente, vamos dizer, desprevenida, porque você acaba priorizando o contato com o teu cliente e esquecendo de proteger as tuas informações. Então, ou você usa um canal separado, uma banda larga separada para fazer esse tipo de comunicação, ou invista, né, em ferramentas de controle para que você não tenha o teu sistema invadido. Isso aí é uma coisa que realmente todo mundo tem que se preocupar. Então, você já estava realmente um pouco mais na frente por causa desse contato com a Itália, que precisaria... E até, né, posso falar, tanto com a Itália quanto com a gente já aconteceu. Há mais de 10 anos atrás, em torno aí uns 13 anos atrás, sim, fomos invadidos, detectamos e tomamos, né, todas as providências. Então realmente é um aprendizado que todo mundo vai ter que entrar na onda aí, realmente não pensar só, vou sair fazendo vídeo com todo mundo aí, não protegendo de casa, né? Porque tem informações aí que realmente não podem sair da empresa. Vamos dizer que lá fora existem sim as pessoas do bem, mas existem
as pessoas do mal. Sim, é isso, né? Então tá, já até só começar a fazer o nosso fechamento aí para os últimos minutos, né? Então assim, obrigado de novo, né, Miriam? Foi legal a conversa, né? Como nós conversamos esses dias, podia ficar aí algumas horas conversando, mas o Instagram tem um limite. Assim, espero que ajudamos o pessoal aí que entrou, que participou da nossa live hoje aí, conseguimos explicar o que a ASM está fazendo nesse momento, né? Então, e o que acha que vai acontecer no futuro com essas novas tecnologias, que vai permanecer uma parte, né, das tecnologias. Se tiverem mais dúvidas, entre em contato comigo ou depois no e-mail da Grossio, que é contato@grossio. Opinião@grossio, né? Ou quem tiver no telefone aí pode procurar. Vamos planejar as próximas lives, ainda não sabemos como que vai ser. Como o Miller falou, tem uma chuva de lives aí, tem que fazer um negócio que não seja chato, que seja com assuntos interessantes que as pessoas realmente queiram. Nossa ideia não é fazer uma live toda semana, nós vamos procurar assuntos que as pessoas estão procurando, né? Então, realmente para não ficar chato, para ser um negócio legal. Eu tenho coisa para dizer? Não, perfeito. Aquilo que nós falamos há pouco, né? De alguma maneira a gente espera ter agregado algo de positivo, ter somado, né? E que isso também, né, essa mensagem do ter agregado, de agregar algo, seja a pergunta que cada um faça para si mesmo, se está agregando, se eu estou agregando, se dá o feedback, receber o feedback do time, do cliente, né, nessa linha de pensamento. Eu diria também que como mensagem, né, sobre essa questão de eficiência, o mundo todo, quem sabe o Brasil um pouquinho mais, precisa passar por um momento de amadurecimento, né? A irresponsabilidade de muitos em compartilhar informações, notícias que simplesmente não agregam absolutamente nada. Pelo contrário, elas desagregam. São notícias que nós compartilhamos, podemos ter compartilhado sem verificar a fonte. Então, verifiquem a fonte, verifiquem a veracidade, verifiquem, pensem, muitas vezes ela pode ser até verdadeira, mas antes de compartilhar, vamos pensar se ela vai ajudar ou vai prejudicar, né? Se ela vai deixar a pessoa que lê motivada ou desmotivada, se ela vai colaborar de maneira positiva com a economia ou vai retrair ainda mais a economia. Então, nos nossos bate-papos, nas nossas reuniões, né, virtuais ou não, nas comunicações que nós fazemos com o nosso time, com os nossos clientes, com os nossos familiares, pensar um pouquinho antes se eu realmente vou agregar algo de positivo. Acho que essa é uma mensagem legal e uma reflexão muito legal para todos nós. Você me pediu assim, não passe para frente uma coisa que você não sabe se é verdade. E mesmo assim, não passe coisas que realmente tragam negativismo ou que tragam coisa ruim para os outros, né? Então, assim, nós temos que ser positivos, nós temos que pensar para frente, nós temos, assim, famílias para cuidar, né? Funcionários e tudo isso. Tem muita gente aí que precisa da gente, então nós temos que ser otimistas. Então, eu acredito, eu sou otimista desde o começo, né? Então, tivemos algumas discussões, né? Nos grupos, né, Miller? Então, não vou... Foi positivo. Então, muitas coisas que isso vai em março, né? Mas então, assim, eu sempre fui otimista e vale a pena ser. E para tudo tem uma solução. Essa que estamos passando agora vai ter uma solução. Nós vamos olhar para trás daqui uns anos e vamos dizer assim, não foi tão ruim, aprendemos com muita coisa. Muita coisa com isso. Toda a crise acaba deixando um legado positivo também, né? Um aprendizado positivo também. Eu gostaria de agradecer ao Jader e à Grossio, né, pelo convite. Nossas empresas trabalham em colaboração já há muitos anos, não saberia dizer há quantos anos. Nós nos complementamos, né, tecnicamente falando, nós fabricamos lixadeiras, vocês fabricam os abrasivos, né? Em conjunto a gente consegue oferecer soluções, né, aos nossos clientes, isso muito nos orgulha. Obrigado. Só fazer o fechamento aí dizendo que a Grossio, como falei antes,
Ela vende soluções, né? Nós vendemos soluções para toda a indústria, né? Nós temos uma equipe técnica especializada, então estamos no mercado fortes, né? Passando por esse momento aí relativamente bem, né? Um susto no meio do caminho, mas estamos disponíveis aí para fornecer a todos os nossos clientes. Por isso, então, acabou. É isso que nossa live durou quase uma hora. Obrigado a todo mundo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, ok. Se não gostaram, o feedback negativo também ajuda para nós melhorar nas próximas lives, né? Beleza, pessoal? Abraço. Ok. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.